Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de ação e drama chamado Desejo de Matar. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com várias estações de rádio falando sobre o aumento da taxa de criminalidade em Chicago. As coisas estão piores do que nunca e as pessoas estão perdendo a fé no sistema. Um carro da polícia com sirenes piscando está acelerando em direção ao hospital. Um dos policiais foi baleado e está gravemente ferido. Ele é levado imediatamente para a cirurgia com uma equipe de emergência já esperando, mas o seu coração para de bater e o cirurgião Paul o declara morto, mas assegura ao outro policial que a morte não foi culpa dele. No dia seguinte, Paul está tomando café da manhã com a sua esposa Lucy. Enquanto conversam, eles ouvem um grito alto e animado vindo do andar de cima. Sua filha Jordan desce e revela que foi aceita na Universidade de Nova York e eles estão felizes por ela. No jogo de futebol de Jordan, eles discutem sobre sua mudança para a faculdade, mas são interrompidos por um dos pais, que está levando o jogo muito a sério. Paul pede educadamente a ele que calhe a boca, e ele fica um pouco irritado, mas felizmente a briga não vai além disso. Depois do jogo, a família está comendo pizza em um restaurante com o irmão de Paul, Frank. Eles comemoram com taças de vinho, também porque Lucy está prestes a completar o seu doutorado. Eles falam sobre a briga que foi evitada, e Frank diz a Jordan que Paul era conhecido por sua fama de briguento quando era mais jovem. Depois do jantar, Paul concorda em emprestar algum dinheiro a Frank. Eles estão esperando que seu carro seja devolvido, mas o manobrista fotografa o endereço da família depois de ouvir que eles estarão fora naquela noite. Paul e Lucy estão se preparando para sair para o aniversário de Paul. Eles se beijam quando terminam de se arrumar e Lucy presenteia Paul com um relógio como presente de aniversário. Paul recebe uma ligação do hospital e tem que ir trabalhar de última hora. Lucy e Jordan ficam decepcionadas por terem que cancelar o jantar de aniversário, mas concordam em adiá-lo para outro dia. Quando Lucy e Jordan chegam em casa, há uma van suspeita estacionada na esquina. Elas começam a fazer um bolo de aniversário para Paul e Lucy pede a Jordan para ir lá em cima pegar o seu iPad. Enquanto Jordan está pegando o iPad, ela também está ao telefone com a sua amiga Sophie. Há uma figura escura ameaçadora do lado de fora da janela da cozinha. Lucy fica com uma sensação estranha e percebe que há uma janela aberta. Quando ela vai fechá-la, descobre pegadas lamacentas no chão. Percebendo que alguém está na casa, ela grita para Jordan descer, mas um assaltante vestido de preto está escondido em seu banheiro e pega Jordan quando ela está descendo. Os três assaltantes entram na cozinha e ordenam a Lucy que desligue o seu telefone. O líder do grupo diz que ninguém se machucará se eles cooperarem, e Lucy recebe a ordem para abrir o cofre, enquanto Jordan é vigiada à mão armada na cozinha. Após várias tentativas, Lucy finalmente abre o cofre e o assaltante a obriga a tirar todos os seus pertences e os colocar dentro de um saco. O ladrão lá embaixo começa a assediar Jordan, e quando o outro ladrão volta da garagem com uma corda, eles entram em uma discussão, e vendo isso como uma oportunidade, Jordan pega uma faca e corta o rosto do cara, mas o outro ladrão a desarma e a joga no chão. Em seguida, Lucy volta com o terceiro assaltante, e vendo sua filha naquele estado, ela pega uma panela de água fervente e joga no rosto do bandido desmascarado. Ela diz a Jordan para correr, mas o líder dos assaltantes já teve o suficiente e atira nela 2 vezes. Paul, que está em cirurgia, ouve falar de 2 pacientes que acabaram de chegar. Ao descobrir quem são, ele fica horrorizado ao saber que a sua filha está em cirurgia e que a sua esposa faleceu. Paul lista os itens roubados na sua casa para os detetives Kevin Rain e Leonor Jackson. Frank grita aos policiais por não levar mais a sério os crimes recentes da área, mas Paul diz a ele para se acalmar. Então os detetives tentam assegurar a Paul que eles pegarão os responsáveis. Agora, Jordan está fora da cirurgia, mas ainda está em coma. Enquanto Paul observa à beira da sua cama, o pai de Lucy, Ben, se pergunta como este assassinato sem sentido pode fazer parte dos planos de Deus. Ele agradece a Paul por trazer o corpo de Lucy para casa e lhe pergunta como está indo a investigação policial. Paul lhe diz que os vizinhos viram 3 homens em uma van branca. De repente, Ben para o carro no meio da estrada e olha para alguma coisa no chão. Depois, ele volta para dentro do carro e quando eles chegam à sua propriedade, há 2 caçadores armados que imediatamente começam a correr para o seu carro. Ben sai e começa a atirar, mas eles escapam. O pai de Lucy expressa sua crença de que não se pode contar com a polícia, já que eles só chegam depois dos crimes. Ele diz que às vezes os homens precisam cuidar das coisas com suas próprias mãos e atira nos servos que os caçadores feriram, acabando com a sua dor. Algum tempo depois, Paul está dirigindo e conversando ao telefone com o detetive Rains, mas ele fica desapontado ao saber que ainda não tem suspeitos. Ele grita para um sem-teto que está tentando limpar a janela do seu carro e fica frustrado com a falta de
de progresso da polícia em seu caso. Enquanto Paul entra no quarto de hospital da sua filha, ele vê a sua amiga Sofia lendo um livro de economia para Jordan. Ela explica que talvez desta forma ela não fique tão para trás na faculdade, e ele lhe agradece por isso. Mais tarde, ele vai à terapia e fala sobre como ele não consegue dormir na cama dele e da sua esposa, então ele está dormindo no sofá. Ele se lembra da sua infeliz infância andando sozinho de trem para evitar o seu pai, e agora está fazendo o mesmo. Tudo o lembra dos homens que vieram e levaram a sua esposa, e ele expressa o seu arrependimento por não ter conseguido proteger a sua família. O terapeuta lhe assegura que a cura é um processo que vai levar tempo. Com o passar dos dias, Paul ainda não recebeu nenhuma atualização sobre o caso, então ele vai ver o detetive Raines pessoalmente. Ele questiona Raines sobre as amostras de DNA, mas elas não correspondem a ninguém no banco de dados. No escritório de Raines, Paul nota todos os casos abertos em que ele está trabalhando atualmente. Apenas uma pequena parte deles já foi resolvida. Raines garante a ele que mais cedo ou mais tarde, um dos 3 assaltantes será pego por qualquer outro crime e delatará os outros 2 para diminuir a sua pena. Paul se pergunta se oferecer uma recompensa ou contratar um investigador particular ajudaria, mas Raines explica que oferecer dinheiro apenas criaria múltiplas pistas falsas e que o investigador particular não pode se envolver legalmente em um caso de assassinato em andamento. Tudo o que ele pode fazer agora é ter fé. Mais tarde, Paul está andando na cidade à noite quando percebe que 2 homens estão assediando uma jovem mulher. Ele os pede para deixá-la em paz, mas em vez disso eles o atacam. Quando ele vai para casa, assiste um anúncio de uma loja local de armas de fogo. No dia seguinte, ele vai à loja de armas e a assistente da loja lhe mostra todas as diferentes armas que eles têm. Ele pergunta sobre a papelada e ela lhe diz que ele não tem que se preocupar com isso. Eles o preparam com um pequeno material educativo e depois disso ele só precisa fazer uma aula de segurança de armas, que ninguém jamais foi reprovado. Paul diz que vai pensar sobre isso e algum tempo depois, Paul está no hospital atendendo a outra vítima de tiros quando uma arma cai do bolso do paciente. Ele a chuta para debaixo da mesa de cirurgia e mais tarde a agarra. Nos próximos dias ele assiste a tutoriais sobre armas e pratica aulas de tiro. Um dia, Paul é chamado para a UTI e descobre que Jordan teve uma convulsão. Seu estado continua piorando e parece improvável que ela sobreviva. Ele fica furioso por causa dos criminosos que ainda estão por aí, enquanto sua filha está amarrada a um leito de hospital. Naquela noite, ele pega a arma e começa a andar por uma área perigosa de Chicago. Então, ele vê 2 homens tentando roubar o carro de uma mulher. Ele grita para que eles parem, mas eles começam a atirar. Quando eles tentam sair com o carro, ele atira no motorista e eles se chocam. O outro cara sai do carro e começa a atirar cegamente, mas Paul salta pra cima dele e o mata. Enquanto isso, uma mulher na janela estava filmando tudo. Paul corre do local, joga fora o seu capuz e chega em casa de trem. Ele enfaixa o seu braço ferido e vai dormir. No dia seguinte, os detetives Rainer e Jackson pegam depoimentos da mulher que Paul salvou e da mulher que o filmou. O rosto de Paul não era visível no vídeo, então a única coisa que eles sabem é que ele era um cara branco com capuz. Rainer assiste ao vídeo e percebe que Paul machucou a mão por não segurar corretamente a arma. Eles dizem à mulher para manter o vídeo confidencial, mas logo em seguida Paul vê o vídeo de si mesmo e ele é apelidado de matador implacável pela mídia. Ao dirigir para o trabalho, ele ouve uma transmissão de rádio discutindo se ele é ou não um herói. Enquanto isso, um jovem rapaz é vítima de um tiroteio entre um criminoso local e um traficante apelidado de O Homem dos Sorvetes. Paul verifica a ficha do garoto no hospital e anota o seu endereço. Em seguida, Paul coloca um capuz e vai confrontar o Homem dos Sorvetes. Ele atira nele e se joga no chão, enquanto os moradores locais roubam todos os seus sorvetes. Os detetives chegam ao local e novamente a testemunha afirma que ele viu um homem branco de capuz. Rainer percebe que alguns garotos estão reencenando os eventos e percebem que provavelmente foi um matador implacável novamente, devido ao fato dele ser canhoto. O superior deles está chateado com um vigilante que anda por aí atirando em criminosos, preocupado que outros possam fazer o mesmo, e pergunta até onde eles sabem. Eles explicam que até agora eles sabem que ele é canhoto e não tem habilidades básicas com armas. Então o superior responde: "Parabéns, você conseguiu reduzir a cerca de 1 milhão de suspeitos." Em seguida, Paul vai para outra sessão de terapia, e o terapeuta lhe diz que ele parece muito melhor e que deve continuar fazendo o que quer que esteja fazendo. Paul ri e lhe diz que ele continuará. Um dia, Paul está operando outra vítima de um tiro e percebe que é o manobrista do restaurante. Ele também percebe o seu antigo relógio no pulso dele. Então, o manobrista morre na mesa de operação e Paul vai até a ambulância que o trouxe para roubar o seu telefone. Ele o distrai
grava com o dedo do manobrista e também leva o seu relógio de volta. Depois ele encontra a foto do endereço deles no telefone. Ele continua investigando e encontra uma foto de uma loja de bebidas, que na verdade é uma fachada para vender mercadorias roubadas, e decide investigar. Em seguida, ele pega outro capuz na lavanderia do hospital e vai até a loja de bebidas. Ele inventa uma história que o manobrista lhe enviou, mas o proprietário nota a etiqueta do hospital em seu capuz e envia sorrateiramente uma mensagem para o outro criminoso, Fish, dizendo a ele para ir até lá. Nesse momento, ele pega um revólver, mas Paul pega sua mão e ordena que lhe mostre as coisas. Então, o proprietário o leva a um cofre, onde Paul encontra todos os objetos de valor roubados da sua casa. Nessa hora, Fish chega e tenta atirar em Paul, mas em vez disso, mata o proprietário. Paul usa as câmeras para atirar em Fish e pergunta a ele quem matou Lucy. Fish diz que foi um mecânico chamado Joey e que o seu endereço está em seu telefone. Quando Paul pega o telefone, Fish o chuta até o chão e se levanta, apontando a sua arma, mas uma bola de boliche cai na sua cabeça e ele morre. Paul então agarra rapidamente as pistas e sai, mas o seu anel cai no chão. No dia seguinte, Paul é visitado por Rainer e Jackson no hospital. Eles lhe dizem que é apenas uma questão de tempo para o caso ser resolvido, agora que conhecem um dos assaltantes. Mais tarde, Paul vai visitar Joey. Ele o derruba com uma chave inglesa e depois Joey acorda amarrado debaixo do carro. Paul ameaça torturá-lo, então Joey lhe conta tudo o que sabe. O assassino da sua esposa é na verdade alguém chamado Knox, então Paul agradece a Joey pela sua cooperação e o coloca no chão. Os detetives decidem conversar com Frank, porque acreditam que ele possa saber algo sobre o matador implacável. Enquanto isso, Paul está no hospital ao lado de Jordan quando recebe uma ligação de Knox. Ele zomba de Paul dizendo que quer lhe contar as últimas palavras da sua esposa e pede para se encontrar com ele daqui a 30 minutos em um clube. Frank vai até a casa de Paul e decide entrar depois que ninguém respondeu a campainha. Ele entra no porão onde Paul tem guardado as munições e percebe que ele é o matador implacável. Neste momento, Paul vai até o clube e envia mensagens a Knox avisando que já chegou. Knox diz a ele para os dois se encontrarem no banheiro. Paul liga para o seu celular e quando abre a cabine, há apenas um telefone ali. Então, Knox aparece por trás e começa a atirar. Ao ver que ele está encurralado, Paul atira para fora das luzes, rasteja para fora e se mistura com a multidão. Em seguida, os detetives recebem uma ligação sobre o tiroteio no clube e vão para o hospital onde uma das vítimas alega ter visto o atirador. Eles o visitam e descobrem que é Knox. Então, os detetives vão até o escritório de Paul, mas ele não está lá. Paul vai para casa, onde Frank o confronta, mas Paul explica que ele teve que fazer isso porque ninguém mais faria. A conversa deles é interrompida pelos detetives. Então, Frank abre a porta e lhes diz que Paul não está lá. Eles sabem que ele está, mas não podem prendê-lo sem provas. Mais tarde, Paul recebe uma ligação do hospital informando-o que Jordan acordou. Então ele corre para lá e agora tem que dizer à sua filha que sua mãe está morta. Na manhã seguinte, eles se preparam para ir para casa, mas quando entram no elevador, Knox se junta a eles. Ele tem uma pequena conversa com Jordan e quando eles saem, Knox diz que os verá por aí. Então, Paul faz uma parada na loja de armas. Depois de jantar, Jordan se prepara para dormir, mas Paul diz a ela para descer as escadas e ligar para a emergência porque viu alguém lá fora. Knox invade a casa novamente com 2 de seus capangas, mas Paul rapidamente derruba os 2. Ele ouve um barulho no porão e desce, mas Knox atira em seu ombro e diz a ele para se sentar. Jordan sai das escadas e grita, o que distrai Knox. Então, Paul aperta um botão em sua mesa e toma conta de Knox. A polícia finalmente chega e Paul diz a Rainer que ele recebeu todos os ferimentos esta noite, incluindo o corte na mão que está quase curado. Rainer ainda tenta fazer mais algumas perguntas a Paul, mas ele diz que está cansado. Algum tempo depois, Paul deixa Jordan na faculdade em Nova York, onde sua amiga Sophie já está esperando. Enquanto ele volta para o seu carro, Paul vê um homem roubando uma bolsa do carro de uma mulher, então ele grita e aponta sua arma para ele. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.